Então, o leak tipo 2 é aquele por colaterais, as principais envolvidas, mesentérica inferior, as lombares e a sacral média. Ele já falou especificamente, né, da punção translombar, mas só para reforçar alguns conceitos, e esse é um detalhe interessante, né? A gente sempre fala que o ultrassom é operador dependente, mas se a gente não tiver, eu estava vendo até um caso agora há pouco que a gente vai operar amanhã de uma dissecção grande de aorta, com uma tomografia feita só na fase venosa. Então, as tomografias às vezes chegam erradas para a gente, né? E esse é um estudo que a gente fez lá no começo das tomografias com 64 canais, e o que chama a atenção, olha, de 30 pacientes que a gente tinha feito, 8 tinham leaks tipo 2, mas destes, 3, né, só foram visíveis, não eram visíveis, na verdade, na fase arterial. Então, quando a gente faz a fase arterial, né, essa imagem, e na fase venosa, que é a fase de equilíbrio, a gente acaba encontrando os nidos ou os leaks tipo 2, e às vezes até com as áreas até aumentam um pouco. Então é importante a gente fazer uma tomo sem contraste, fase arterial e fase venosa, para a gente avaliar melhor, né? Aqui, 2 artérias lombares vindo, e isso é interessante todas as vezes que a gente tem um leak aqui posterior, eles geralmente são de lombares, e se a gente tiver o vazamento anterior, geralmente ele é de mesentérica inferior, né? Então isso já também ajuda a nos guiar na hora de tratar esse paciente. E o que a gente vê às vezes também, uma lombar aqui nesse nível e outra lombar no outro nível, eles estão em níveis separados e às vezes essas duas lojas não se comunicam. Esse foi um dos primeiros casos que a gente tratou. Em 2000 ele tinha 4 centímetros, depois em 2005 ele foi para 6, a gente acabou tratando em junho, em agosto ele tinha 5,5, né? Vejo aqui o leak anterior, mesentérica inferior, e depois ele fechou e resolveu, né? 60% desses leaks vão ocluir espontaneamente. Só que existem alguns estudos mostrando que existe uma relação do crescimento do saco aneurismático com vazamento do tipo 2. Uma coisa que o Abba falou que é interessante é que se está crescendo rápido demais, com certeza não é o leak tipo 2 que está fazendo esse crescimento tão rápido. Mas esse estudo de 2007 ainda, ele sugeria que os pacientes com leak tipo 2 persistente, eles eram preditores de ruptura, né? Não especificamente rompiam pelo leak tipo 2, mas ele foi encontrado em 12% dos casos que tinham ruptura. E quando o leak tipo 2 aparece, né? E aqui, artérias lombares pérvias no pré-operatório, mesentérica inferior pérvia, maior número de vasos, a distribuição do trombo, né, no saco aneurismático, o tipo de endoprótese, isso é interessante, o uso de anticoagulantes e hipertensão arterial. Obviamente que menos trombo excêntrico e mais de 6 lombares de mesentérica inferior pérvia vão ter mais leaks do tipo 2. Esse é um estudo do Pendleton de 2004, que ele mostra que quanto maior o número de vasos patentes, né, no aneurisma, maior a chance de leak tipo 2. E também, quanto menos trombo, mais leak tipo 2. Isso acaba sendo, né, meio óbvio, né? E aqui, esse estudo mostra uma relação entre o tipo de prótese, ou o tipo de tecido da prótese e a ocorrência do leak tipo 2. E ele sugere que os leaks, as próteses de PTFE tenham mais leak do tipo 2, provavelmente porque ela tem uma característica antitrombótica e isso, com essa carga negativa, deixa mais sangue circulando ali no saco aneurismático. E alguns pacientes têm síndrome pós-implante, né? E essa síndrome pós-implante, o que é aquela febre, uma inflamação maior, um PCR persistente, esses pacientes fazem mais inflamação, provavelmente porque trombosaram o saco aneurismático mais rápido. Então, os pacientes que têm síndrome pós-implante têm menos leak tipo 2 no futuro. Essa é uma classificação interessante. Existem leaks tipo 2 simples, que ele tem uma artéria só aferente e eferente. Esses são aqueles que vão ocluir, que ele funciona como pseudoaneurisma, então é um vaso só que leva e que traz, então esses são os de melhores prognósticos, diferente
desses outros que têm mais pedículos, como o Abá falou, que acabam aparecendo, né? Então, uma malformação arteriovenosa. Veja esse leak aqui, a quantidade de ramos que entra e sai do saco aneurismático, o que propicia realmente o aparecimento. Então, esses leaks complexos são os que vão precisar de um tratamento, e o Abá foi categórico quando refere que a gente precisa realmente embolizar esse nidus, senão ele não vai fechar. Então, aqui só alguns exemplos, né? 2 artérias lombares chegando e saindo, e aí a literatura é extremamente heterogênea, né? Vejam que devemos observar aqui 48% de resolução em 4 anos, 80% de resolução em 6 meses, 71% de resolução em 3 anos e 35% só de resolução espontânea e uma ruptura com menos de 1%. Ou seja, a gente não tem consenso na literatura. O Abá falou de embolização prévia, a gente tem poucos casos. Um recente era uma úlcera de aorta distal numa colega médica, que a mesentérica inferior saía exatamente muito próximo dessa úlcera, e a gente acabou fazendo a embolização prévia, né, porque era uma artéria mesentérica inferior grande, e aqui só mostrando então a prótese, a embolização, e a gente só checou depois como era médica, aqui então a mesentérica inferior enchendo retrogradamente e sem encher o saco aneurismático. A literatura também mostra alguns trabalhos, nenhum resultado muito específico, mas a renal acessória com maior que 3 milímetros e que drena para dentro do saco deve ser embolizada, e aquelas mesentéricas inferiores maior que 2,5. Também não tem consenso, e às vezes é muito trabalhoso, e você mexer ali no trombo, naquele aneurisma com saco aneurismático com trombo, se a gente pode embolizar distal. Quando tratar também é uma grande dúvida, mas esse é um caso que eu queria mostrar, um paciente de 71 anos que tinha uma endoprótese há 5 anos atrás, sendo uma ramificada de ilíaca. Ele tinha uma insuficiência renal crônica não dialítica, e ele internou no interior, ele era do interior com uma dor abdominal, o segmento sem contraste, tinha 20 milímetros de crescimento do saco aneurismático, ou seja, extremamente preocupante, e nenhum sinal de vazamento na arteriografia feita lá no interior. Quando veio para cá, já era renal, uma creatinina tocada, a gente resolveu fazer então o ultrassom com microbolhas. E olha o que chama atenção nesse ultrassom. Um aneurisma de 8,4, ele tinha crescido, e aí o que ele fala aqui, uma mobilidade a pulsação sugestiva de presença de vazamento no saco aneurismático, né, intensificação do sinal do contraste ecográfico e presença de contraste no saco aneurismático, notadamente na parede inferior. Ou seja, se a gente acredita no método, né, ele viu ali o trombo mexendo, tinha o contraste de microbolhas anterior, mesentérica inferior, provavelmente era o motivo do crescimento. Então está aqui mostrando o vazamento, e aí, então vamos especificamente, vamos direto, vamos economizar contraste, vamos direto para essa mesentérica superior para tentar chegar na inferior. E está aqui a imagem, né, da mesentérica superior, e aqui a cólica esquerda chegando né, até a pontinha aqui, retrogradamente na mesentérica inferior, e não enchendo o saco aneurismático. Ou seja, se você faz só a angiografia, você pode desistir e falar, não tem enchimento do saco aneurismático, não tem leak. Mas, ou seja, se a gente pedir o método, a gente precisa acreditar no método, então vamos até lá. E aí a gente foi cateterizando, e aqui um pequeno vazamento, né? Será que só isso aqui justifica o crescimento do aneurisma? Ou seja, então realmente tinha um fluxo. Por que não aparece? Provavelmente pelo equilíbrio de pressão, né? O saco aneurismático tem uma pressão, o contraste chega até ali e não aparece na geografia. Mas a hora que a gente coloca um microcatéter, veja, já contraste aparecendo dentro do saco aneurismático, e se a gente é um pouco persistente, a gente vê a quantidade de volume que cabe dentro desse saco aneurismático. Então a lição disso é
Existe um equilíbrio pressório, por isso que às vezes na arteriografia que foi feita lá não mostrou, mas se você acredita no ultrassom com microbolhas, e a gente acredita, é a tese de doutorado do Jong, comparando 100 casos de ultrassom com microbolhas com tomografia, você podia mostrar esse trabalho um dia, Jong, para a gente, a quantidade e o volume de material embolizante que coube dentro desse saco aneurismático, e aqui finalmente a cólica esquerda, aí sem encher o saco aneurismático mais e o paciente tratado. Vejam que essa é uma punção translombar só para mostrar a pressão dentro desse saco aneurismático medido, ou seja, praticamente uma pressão do paciente praticamente igual dentro do saco aneurismático e a pressão arterial. Qual a melhor técnica de fazer? O Amar já falou da técnica translombar. Se a gente imaginar que a gente precisa chegar no nidus, né, uma técnica que se fazia muito, que era a ligadura laparoscópica, não serve, porque a gente está só fechando as artérias aferentes. Então a gente tem embolização transarterial, translombar, né, o aneurisma por via laparoscópica, periprótese e transcava guiada por ultrassom. Então a gente vai falar da transarterial e aí a gente tem várias conexões. É interessante que quando a gente fazia ainda, quando não tinha prótese ramificada de ilíaca, quando você ocluía a ilíaca interna e joga a prótese na externa, a gente tem muito mais líquido tipo 2 porque se recruta a circulação colateral, então isso também acontece. E aí a gente vê mesentérica superior, cólica média, mesentérica inferior, circunflexa profunda, né, que é da ilíaca externa, ilho lombar, artéria ilíaca interna, né, artéria ilíaca interna, sacral lateral, sacral média, e o ramo obturador da femoral comum com a ilíaca interna. Quer dizer, a gente tem várias conexões para chegar até lá. As artérias lombares, né, esse foi o primeiro caso que a gente fez, e aí a gente vê como é. Pré-operatório, PO2, isso é um contraste retido ainda, eu não lembro por que esse doente fez a tomografia, e aqui 6 meses depois, se a gente observar, aqui um líquido tipo 2, o saco aneurismático crescendo, e aí a gente vê as lombares entrando, passando aqui do lado da prótese, na parede anterior e saindo via mesentérica inferior. Né? Aqui é a imagem geográfica, olha, uma ilho lombar, enche aqui o nidus, e aí ele passa anteriormente e sai pela mesentérica inferior. A gente colocou um catéter aqui, ele fez espasmo, a gente deixou a mola, achou que tinha resolvido, ele simplesmente aumentou mais ainda o saco aneurismático. Voltamos para a sala e a gente conseguiu passar então pela artéria ilho-lombar, o microcatéter e aí a embolização do nidus, o que resolveu. Né? Aqui foi feito com cola. Aqui um outro caso, vejam aqui a artéria lombar subindo e enchendo aqui um nidus dentro do saco aneurismático. O mais frequente, né, pela mesentérica inferior, essa conexão que a gente tem, né, via cólica média, e aí a gente consegue chegar na mesentérica inferior, como nesse outro caso. Né? Vejam aqui o catéter, aqui um pouquinho do sangue aparecendo dentro, né, do vazamento, mas de novo, o líquido anterior, mesentérica inferior, a hora que a gente consegue chegar, né, então está aqui o catéter, o microcatéter vindo, chegando até o saco aneurismático, a hora que você começa a injetar, né, você vai, esse não tinha um espaço muito grande, mas fechado também o endolíquido. Esse outro caso, vejam que ele já tinha uma embolização aqui, a gente fez, ele tinha um líquido tipo 1 que a gente acabou embolizando, como o Abá fez, o aneurisma continuou crescendo, a nossa impressão é que isso era de um líquido tipo 2, que vinha via mesentérica inferior, a gente foi para embolizar essa mesentérica inferior, aqui é só uma manobra que às vezes precisa fazer, a gente põe um catéter guia, como a cólica média é o primeiro ramo, às vezes, da mesentérica superior, o catéter não fica estável, então a gente deixa um fio guia mais distal e aí passa o microcatéter por aqui, o microcatéter progredindo,
chegando até o saco aneurismático, né? De novo, será que esse tamanho justifica? Mas a hora que você começa a fazer a injeção, você vê a quantidade de ônix ou de EVOH que cabe lá dentro. E aqui, então, uma embolização prévia e a segunda embolização nesse mesmo paciente. Aqui só a imagem de controle, o que tinha de leak e a imagem anterior. Nem sempre as conexões arteriais são boas, né? Às vezes a gente vê ramos extremamente pequenos enchendo aqui um saco aneurismático, a gente não consegue ver, e nesse caso é punção translombar, como o ABA já mostrou. Importante, o controle sempre sem contraste e com contraste, porque a gente consegue ver o nosso material embolizante para não confundir o que tem, né? Então está aqui só as imagens de segmento pré e aqui preenchido com EVOH no pós-operatório. Aqui uma imagem muito parecida com aquela que o ABA mostrou, né? Um leak difuso, que é essa imagem do queijo suíço. Às vezes esses vazamentos não se misturam. E aqui vejam nesse caso, esse caso eu acabei fazendo com o Jong, né? A gente fez junto, uma mesentérica, um leak pela mesentérica inferior, embolizado, tá? Tá aqui o leak, a gente chegou, tá aqui o vazamento, embolizado, só que aí no controle, no intraoperatório, na arteriografia, vejo uma artéria iliolombar e aqui enchendo o saco aneurismático ainda. Ou seja, a gente tem um ônix aqui e mais embaixo um outro vazamento. Nesse caso, o paciente colocado já em posição ventral e a gente fez no mesmo ato, aqui guiado pelas imagens da GE, que faz aquela fusão de imagens, e a gente tem aqui o trajeto que a agulha deve fazer, né? Aqui o bullseye, como o ABA descreveu, aqui a progressão. Vejo aqui o material embolizante que foi feito pela mesentérica inferior, aqui chegando no local, um outro nidos, quer dizer, um separado do outro, então a embolização translombar e transarterial no mesmo ato, praticamente. E aqui o que o Jong falou de associar ferramentas, uma punção translombar, aqui o saco e aí colocação de molas e depois preenchendo isso com líquido embólico para evitar o excesso. E aqui, às vezes, precisa reposicionar o catéter para continuar injetando. Se a gente tem, vejam aqui só, esse é um aspecto interessante, quando a gente tem a imagem muito irregular do líquido embólico, provavelmente você está dentro do trombo, tá? E ele está espalhando dentro do trombo. O que a gente precisa é de uma imagem mais densa, e aí você tem certeza que você está dentro da loja. Então, reposicionar o catéter às vezes é importante. Essa é uma embolização periprótese que o João me fez lá na Bahia, já que talvez não tenha alguém que conseguisse fazer, né, João? Não foi com você? Ele foi lá atrás dele, não era a casa dele. Não, eu sei que não era, estou brincando com ele. Então aqui é um caso que foi de 6 para 6.9, era uma prótese AFX, hein, Ed? Provavelmente você que vendeu essa aqui, e aí ele fez uma punção periprótese e aí conseguiu chegar no vazamento e fez a embolização. Esse é um outro caso periprótese também. Vejam aqui o catéter passando ao redor da prótese. A embolização transcaval ela já é descrita, o ABA mostrou, ela talvez seja boa nesses casos realmente em que o vazamento é muito próximo da cava. A gente não tem experiência, aqui né, uma punção. Esse outro caso pelo Alan Lansdam, que ele fazia a laparoscopia e aí puncionava o saco guiado por videolaparoscopia e fazia a embolização dentro do saco. E também a embolização transprótese laser assistida, que também é descrita, quer dizer, ele acha o leak, fura a prótese com laser e depois faz a embolização e coloca depois uma extensão e realinha essa prótese. Eu acho isso realmente, para o Brasil, acho que
fora de consenso pelo custo. Essa é uma paciente com 76 anos, que tinha um aneurisma que cresceu, né, um aneurisma torácico, tinha ali um vazamento grande, né, não tinha nenhum acesso pela subclávia ou pelas artérias intercostais e a gente acabou fazendo uma punção transtorácica nessa paciente para tratar da mesma forma que a gente faz translombar esse saco aneurismático. Então vejam também a quantidade de material que vai dentro desse saco aneurismático numa prótese torácica. Nem todo leak tipo 2 é benigno, né? A gente tem aqui umas discussões e o Hans Verhagen sempre fala disso. Ele acha que nem todo leak tipo 2, que a maioria dos leak tipo 2 não devem ser embolizados, mas eles precisam ser monitorados e aí se tem, a gente concorda com a base, se o crescimento é maior que 10 milímetros ou até 10 milímetros em 12 meses, eu não tenho dúvida que a gente precisa fazer alguma intervenção.